E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, então não perde tempo, deixa aquele like e bora falar sobre esse segundo episódio de Mulher Hulk. Eu vi que vocês gostaram bastante da minha análise do primeiro episódio. Não foi bem uma análise, né? Foi mais uma análise do discurso ideológico que a série apresenta. E provavelmente a sua maior dúvida nesse momento é: bom, esse segundo episódio também teve lacração? E eu já vou adiantar pra você que sim, teve lacração. Eu acho que provavelmente essa vai ser a máxima dessa série mesmo. Não sei se a gente vai escapar de algum episódio sem passar uma mensagenzinha feminista, porque, mano, ficou assim super claro que é uma série para feministas. Então, acaba sendo um prato cheio para esse canal. É interessante para analisar o que eles estão vendendo, né? Qual é a ideologia que a Disney está querendo passar para os seus espectadores. E com essas análises, eu te poupo de ter que assistir uma série feminazi, olha que maravilha. E ainda assim você fica sabendo quais são as lacradas que estão lá dentro. Mas antes de começar a falar sobre a série especificamente, eu quero te lembrar de se inscrever no canal, conferir se você está inscrito, né, e se o sininho de notificações está ativado, porque o YouTube, assim, tem entregado menos os nossos vídeos, então é mais importante do que nunca. Tá difícil também de crescer o número de inscritos. Faz um bom tempo que a gente tá correndo atrás desse 1 milhão e não chega nunca. Então dá essa força aí pra ajudar a gente a vencer o Shadowban. De repente indica o canal pra algum amigo, envia pra ele, pede pra que ele se inscreva também. E se por um acaso você reparou que o YouTube não tem recomendado os vídeos, entra aqui no canal manualmente mesmo pra ver se você não perdeu algum dos últimos lançamentos, porque de repente saiu um vídeo que você gostaria de ver, você acabou nem percebendo porque simplesmente não recebeu a recomendação. Então agora que eu dei o recadinho, vamos começar a falar sobre essa série. O primeiro episódio com certeza foi bem mais lacrador do que o segundo, porque, como eu falei na minha análise anterior, praticamente o plot inteiro daquele primeiro episódio era um plot feminista, era lacração. Foi um episódio pra desconstruir o Hulk, pra empoderar a mulher Hulk, pra mostrar como ela era melhor do que o Hulk em tudo. E inclusive, um ponto que eu acabei nem abordando, mas que algumas pessoas comentaram, acho legal trazer agora pra essa análise então, é que até mesmo o momento em que o Hulk supera a mulher Hulk, né, mostra que ele ainda tem mais força do que ela, jogando a pedra longe, foi feito de uma forma negativa pro personagem. Foi feito pra mostrar como ele era competitivo, tanto é que realmente na cena, se você analisar as nuances, ela aplaude ironicamente ele, tipo, ah, nossa, parabéns, você é muito forte. E algumas cenas depois, eles estão fazendo um outro movimento de Hulk, e aí ela começa a imitar o gesto macho tóxico dele, fica fazendo tipo sabe, fica imitando como se fosse um ogro, meio que pra ridicularizar o Hulk mesmo. Ou seja, principalmente se você sabe todo o teor da série, o que ela quer te passar, fica bem claro que são mais momentos pra ridicularizar a masculinidade, com a desculpa de estar fazendo uma piada, né? Teve também pronome neutro na cena do banheiro, que eu não tinha reparado porque eu assisti legendado, mas depois eu realmente vi que em português ficou delo, né, alguma coisa assim. E uma outra cena que eu também não destaquei do primeiro episódio, mas que se repetiu novamente nesse segundo episódio, é o colega macho escroto dela, que claramente estava lá para personificar o mansplaining. No primeiro episódio, ele tem esse papel, né, diminuir a Jennifer Waters, duvidar das capacidades dela. Na cena final do tribunal, novamente, né, ele fala que ela vai fazer tudo errado. E aí ele volta, nesse segundo episódio, pra mais uma vez fazer o papel de macho escroto, falando pra ela, ah, então agora você ficou bancando a mulher Hulk só pra se destacar, só pra chamar atenção, né, sem ser por mérito próprio, pela sua própria capacidade. Você fez isso pra aparecer. Ele disse que ela apareceu com superpoderes só para atrair publicidade para si mesma. E é interessante porque eles bateram mais algumas vezes nessa tecla nesse segundo episódio. E assim, esse segundo episódio ele é mais perigoso que o primeiro, justamente porque o discurso feminista em vários pontos ele tá mais sutil. Às vezes fica nas entrelinhas, às vezes é uma referência que é feita com o mundo real, ou é simplesmente a composição da cena, como por exemplo quando ela entra no novo escritório de advocacia que contratou ela, e aí só tem homens lá naquele escritório, e ela olha para uma sala cheia de homens gargalhando, falando sobre como eles jamais entenderiam a dificuldade dela, né? Como era difícil para ela estar ali, porque com certeza eles nunca passaram por nada do que ela está passando. E
novamente, focados numa sala só com homens dando risada, sempre criando essa tensão, né? Homem contra mulher. É sempre essa guerra dos sexos. Não é, sei lá, um estagiário, uma novata, uma pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho contra pessoas que já estão ali dentro do meio corporativo há mais tempo. Não, é homem contra mulher descaradamente. Por mais que dessa vez eles tenham tentado dar uma outra justificativa, né? Porque qual é o contexto dessa cena, né? Ela sentiu que estava sendo contratada só por ser a mulher Hulk. Então era justamente para atrair publicidade para a empresa. Então ela foi lá contratada para ser o rosto de uma divisão nova focada em super seres. Então ela sentiu que não era tanto pelas qualidades dela, né? Não é porque ela era uma boa advogada, mas sim porque ela era a mulher Hulk. E aí fica esse paralelo com a mulher que é contratada só por ser mulher. E aí as pessoas também tendem a menosprezar talvez as qualidades dela. Vai olhar pra ela e pensar, foi contratada só porque é bonita, só porque é gostosa, ou porque tem um affair com alguém aqui, né? Tem um caso com o chefe. Isso não tá tão explícito, mas a crítica social foda fica nas entrelinhas. E esse é um fenômeno até bastante curioso, porque Thomas Sowell, que é um brilhante economista negro, que sempre foi crítico às cotas raciais, já apontava isso, né? Esse era um problema do cotismo estrutural, que quando você cria essas cotas, muitas vezes as pessoas começam a duvidar da capacidade da pessoa presente, contemplada pela cota, né? Então, a partir do momento que tinha a cota para negros nas faculdades, muitas pessoas podiam achar que o negro não chegou lá pelas próprias capacidades, mas sim por causa da cota, e diminuir um pouco o trabalho e o esforço dele. Thomas Sowell, um economista negro, falando sobre isso. Inclusive, ele fala isso numa entrevista que ele deu para a Globo, bem na época em que estavam implementando o sistema de cotas aqui no Brasil. E a crítica social foda da série da Mulher Hulk é mais ou menos essa, né? Como se a capacidade dela estivesse sob suspeita porque simplesmente ela é a Mulher Hulk, ou no caso, porque ela é uma mulher e as pessoas podem achar que ela não tá ali porque ela realmente merece, né? Porque ela é boa no que faz. Um outro momento bem lacrador desse episódio aconteceu em dois momentos diferentes, na verdade, né? Que é sobre o nome dela. Eles ficam brincando com isso. Novamente, muitas vezes colocando as piadinhas ali pra fazer uma brincadeira com a situação. Só que no fundo você sabe que tá tentando passar uma mensagem. E aí ela reclama do nome, né? Mulher Hulk. Primeiro ela fala isso com a amiga dela, que, sei lá, a secretária dela, assessora, não lembro exatamente qual é o cargo. Mas a questão é, as duas estão lá num bar conversando, nesse momento ela tá super popular, né? A Mulher Hulk, tá todo mundo achando o máximo. E aí estão chamando ela de Mulher Hulk e ela fica incomodada com aquilo. Ela não aceita esse nome no primeiro momento. E é claro que ia ter que ter uma lacrada em cima disso, porque o Hulk é só o Hulk. E ela é a Mulher Hulk. E a crítica é essa. Ai, nossa, eu não gosto desse nome, porque me tratam como se fosse uma versão alternativa do Hulk. Tipo, ela não é ela mesma, ela é só uma versão. Na verdade, o que ela fala precisamente é: eu não posso nem existir sem ser um derivativo do Hulk. E sabe qual que é o problema? É que ela é isso. Ela é exatamente isso. O personagem foi criado pra ser isso. O que a gente pode fazer se já há um bom tempo, e cada vez mais isso tem se popularizado, né? Os editores, roteiristas têm criado essa tendência de pegar um personagem masculino e criar uma outra versão alternativa dele para contemplar uma minoria. Vai sempre ser uma versão alternativa, porque o personagem original não é aquele. Lógico que a Mulher Hulk vai estar fadada a ser um derivado do Hulk. É exatamente o que ela é. Mas ali na série, com o discurso de empoderamento, obviamente iam destacar isso como se fosse uma coisa negativa. Só que eles criam um momento para fazer ela começar a se acostumar com a ideia. E ela conversa com o Bruce Banner e ele fala que gostou muito do nome, porque soa legal. E aí ela meio que vai aceitando, fala tipo, tem muitas coisas ao redor do nome que me incomodam, mas eu vou processar isso. Enfim, ela deixa claro que tipo, ela tá incomodada com ser a Mulher Hulk, né? Ele é só o Hulk, ele não é o Homem Hulk. Não, ele é o Hulk, ela que tem que ser a Mulher Hulk. Mas vai fazer o quê? Né? Claro, ela enquanto personagem que não escolheu, apesar dela quebrar a quarta parede, então ela meio que tem noção de que ela é uma personagem, né? O que é interessante se você parar pra pensar. Se ela tem noção que ela é uma personagem, ela teria total noção de que realmente ela foi criada com o objetivo de ser uma derivada do Hulk. E ela não tem como não ser isso no momento em que ela foi criada assim, ela foi concebida pra ser isso. A Viúva Negra não vai carregar esse estigma.
Porque ela é uma personagem original, ela é a Viúva Negra. Não tinha lá o Viúvo Negro e aí depois fizeram a versão da Natasha Romanoff como Viúva Negra. Só que essa é a tendência atual. Tem um personagem masculino que tá se destacando, que tá fazendo muito sucesso, bom, tem que criar uma versão feminina dele. Já aconteceu o contrário? Tá, meio que já aconteceu. Tipo, as meninas superpoderosas tem um episódio que elas têm uns vilões que são os meninos... Não são os meninos superpoderosos, mas enfim, tem a versão masculina das meninas superpoderosas. Mas isso é bem atípico, né? Não é muito comum acontecer isso. Tipo, Sailor Moon tá fazendo muito sucesso, aí cria a versão masculina do grupo. Exatamente o mesmo grupo, só que com homens no lugar. Porém, pegar um personagem masculino que tá se destacando, fazendo sucesso, que tá ficando extremamente popular e transformar em mulher... e qualquer outra minoria, isso aí é, enfim, é o padrão. Daqui a pouco não vai ter, acho que não vai existir nenhum personagem dos quadrinhos, pelo menos algum personagem muito popular aí no mundo nerd que não tenha uma versão representativa. Do time principal da Marvel, todos têm, né? O Capitão América tem, o Homem de Ferro tem, o Thor tem, o Homem-Aranha tem, o Hulk tem, o Gavião Arqueiro tem, o Homem-Formiga tem. Tem algum que não tenha? Eu acho que não tem, né? Uma versão feminina, especificamente. E alguns têm também a versão negra, né? Eu não queria falar isso, mas vou falar como. Eu acho que não tem um Thor negro ainda. Acho. Mas um Homem de Ferro tem, um Homem-Aranha tem, um Capitão América tem, mais de um até. Acho que o Gavião Arqueiro não tem. Se pensar no primeiro time dos Vingadores aí. O Hulk também não, mas o Hulk tem um asiático. Enfim, muita problematização em cima do fato de que ela é só uma versão derivada do Hulk, sendo que é exatamente isso que ela é. E pra encerrar, a última cena lacradora que eu separei aqui, talvez alguma outra tenha me escapado, aí vocês deixam aí nos comentários, quem ainda tá assistindo. Novamente, não recomendo que assista, se quiser só ver os vídeos aí, as análises pra saber quais são as lacradas que estão rolando lá. Mas, enfim, a última que eu separei é uma que, novamente, também é tratada como piada, mas você percebe sempre que tem um discursinho alinhado com algum partido político, né? Nesse caso, é uma discussão realmente mais política. Tem uma hora que eles estão brincando sobre por que ela não entra pros Vingadores, né? Ela tá falando com aquela amiga dela. E aí ela realmente fala que não tá interessada nisso e começa a questionar. Ah, eles têm plano de saúde? Eles têm licença maternidade? Então, os Vingadores oferecem licença maternidade? Olha a preocupação da feminazi. Na hora de entrar pros Vingadores, o que ela quer saber não é tipo... Poxa, como é que eu vou fazer para ajudar as pessoas? Vamos salvar o mundo, então? O que eu vou fazer para lidar com essa ameaça que está colocando o universo em risco? Não, mas eu vou ter licença maternidade? E se eu engravidar, como é que fica? Olha, eu acho, Jennifer Waters, que eles não vão te obrigar a combater alienígenas se você estiver muito debilitado. Se você está grávida e tipo, não está em condição, provavelmente você pode ficar em casa, sim, pode tirar a sua licença. Mas é engraçado, né? Ela está preocupada, né, com isso aqui. Tem a outra crítica também que ela faz, né, que esse negócio de super-herói é para bilionários... Como é que ela fala? É bilionários egocêntricos, alguma coisa assim, enfim. Que fazem isso meio que para massagear o próprio ego, né? Mas para entrar nos Vingadores ela tá pensando exatamente na CLT. Ela tá pensando, e os meus direitos trabalhistas, hein? Eu vou ter direito trabalhista se eu entrar pros Vingadores? Caramba, ó, nem o Peter Parker, que é um ferrado, fica pensando nessas coisas. A diferença de um herói de verdade, né? O Peter Parker quer realmente fazer o bem, o cara tá ferrado, mas tudo bem, né? Ele deixa sempre a vida dele em segundo plano, se vira para conseguir bancar aí a sua vida, enfim, pagar o seu aluguel. Claro que no UCM não teve todo esse drama, né? Toda essa consequência, agora que talvez a gente comece a ver um pouco mais disso. Mas falando da essência do personagem, né? Ele é um ferrado, mas se tiver que entrar para os Vingadores para simplesmente fazer o bem, sabendo que ele não vai ganhar nada com isso, tudo bem. Mas a mulher Hulk não, ela quer realmente seguir a sua carreira como advogada, está preocupada com o que ela vai ganhar e aí ela está pensando nos seus direitos trabalhistas. Você pode até pensar, pô, mas ela é advogada, então tem um pouco a ver, mas nem todo advogado concorda com isso, né? Só que ela não é só uma advogada, né? Ela claramente também é uma feminazi, também é democrata, deve defender o Estado o maior possível para dar o assistencialismo aí. Ah, e tiveram também umas outras cenas que, pelo jeito, vai ser também um padrão da série, mostrar vários homens sendo os machos tóxicos, escrotos, burros, incompetentes. Assim, pelo menos não são todos os homens que são ruins, né? Porque tem série, tem filme que faz isso. Não é o caso de Mulher Hulk, mas vários homens estão lá simplesmente pra serem os escrotos. Tem a cena
da família dela também, que eu acabei deixando passar, mas que também gera esses momentos lá. Tem não sei o que é um parente dela, que é um garoto que enquanto ela foi demitida, ele fica lá falando, tipo, primeiro que ele é o idiotão, né? Tipo, você foi demitida e tal, quando o pessoal falou pra não falar sobre isso. E aí depois ele fica, eu fui promovido, no mesmo jantar ali, tipo, criando um clima totalmente ruim. E volta e meia ele faz umas coisas desnecessárias e a série vai mostrando ele como um incompetente enquanto ela vai resolvendo as coisas e coloca a TV no lugar, enfim, carrega... Na cena pós-crédito tem um pouco mais disso. Então, sempre tem essa dinâmicazinha, sabe? De, nossa, olha como os homens são imbecis, como eles são bobões, como eles são escrotos, como eles são tóxicos, enquanto, né, a Jennifer Walters é maravilhosa e sempre faz tudo certo e tudo muito melhor do que os outros e é incrível. E mesmo sendo essa mulher incrível e perfeita, ainda assim ela é subestimada por esses homens tóxicos, por esse patriarcado opressor, e ela precisa ver os homens gargalhando no escritório ao lado, enquanto ela só consegue um pouco de destaque porque querem explorar a imagem dela e não porque ela, na verdade, é a mais competente das advogadas. Por mais que o chefe dela tenha elogiado também o aspecto técnico, ele falou que ela deu um argumento vencedor, que foi muito bom contra ele, e aí ele percebeu, né, como ela era uma boa advogada. E, enfim, a série pelo jeito vai trabalhar bastante nisso mesmo, mostrar que ela é uma advogada excelente, e aí vamos ver o que mais vai ter. Mas com certeza lacrada vai ter ainda pra caramba. Sério, se passar um episódio sem lacrada eu vou ficar muito surpreso, porque tudo indica que vai ser sinalização feminista do começo ao fim. Todo episódio vai ter pelo menos umas 4, 5 sinalizações ali pro público feminista. E é isso, mano. É uma série com uma protagonista feminista feita para um público feminista. E é muito difícil realmente conversar com alguém que não curte essas pautas. E aí você pode pensar, poxa, mas, bom, feministas existem, então qual que é o grande problema de fazer uma série feminista, né? Talvez a Mulher Hulk pode ser feminista, porque se no mundo real tem feminista, no MCU também pode ter. E eu posso concordar com você, mas aí eu vou te perguntar, beleza, agora qual é a super-heroína conservadora que a gente tem? Ou qual é a super-heroína antifeminista que a gente tem? Porque, assim, tem gente que fala que não, mas existem mulheres antifeministas, existem mulheres conservadoras, eu sei muito bem que existem, eu sei bem pra caramba, nesse canal várias que acompanham são. Onde é que elas estão? Por que elas só existem no mundo real, mas não existem no UCM? Então, esse argumento de que se existe feminista no mundo real, então não tem problema ela estar lá no filme da Marvel, mano, se fosse assim, se realmente tivesse uma representação de todos os aspectos ideológicos, aí realmente não teria o menor problema. Mas no momento a gente só tem esse perfil de mulher. E isso foi o que eu já falei no primeiro episódio, né? Que atualmente não pode mais ter a mulher feminina, delicada, enfim, que ela combate o mal, mas ainda assim carrega consigo todos aqueles traços da feminilidade, como eu dei o exemplo da Sailor Moon, também o exemplo das meninas superpoderosas. Você tem a Lindinha e a Florzinha, que são mais doces, mais meigas, mais fofas. E aí, hoje em dia, você só pode ter a Docinho. E algumas pessoas falaram, nem a Docinho era tão assim. Até ela tinha ali o seu aspecto mais feminino. Hoje em dia, as garotas, as super-heroínas, as protagonistas, elas são mais masculinizadas ainda do que a Docinho, que já era pra ser essa representação, né? Já era pra carregar esse símbolo, digamos, esse estereótipo. Esse é o problema. Agora só tem isso. Enfim, diz aí nos comentários o que você achou dessa análise de Mulher Hulk. Vamos ver se eu continuo analisando os próximos episódios para mostrar aí quais são as lacrações que a série está trazendo. Para quem, por um acaso, acompanha e deixa essas paradas passarem assim desapercebido, é interessante, né? Para começar a perceber o que aquela empresa está tentando te vender enquanto usa uma história como desculpa. Bom, antes de ir embora, não esquece de conferir se você está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, deixa like, curte, compartilha, se tiver como ajudar, usa o QR Code aí para fazer doação pro Pix, ou dá uma olhada ali no link da descrição para ajudar através do Apoia-se, ou se tornando membro do canal. Tudo isso é realmente muito importante, mas se não tiver como ajudar não tem problema, só passa o vídeo adiante e ajuda aí a vencer esse Shadowban, pô, já vai estar sensacional. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o fim, agora eu vou indo até mais, fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo.